Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o relé de segurança do fabricante SICK. Esse relé é o modelo UE43-2MF. E nós vamos falar um pouco sobre a instalação desse relé de segurança. Nós temos aqui os bornes de ligação. Nós temos aqui também borne de ligação. Veja que eu tenho uma fileira de números aqui: A1, S33, S34 e S35, que se refere a esses bornes. 13, 23, 24 e 31 se refere a esses bornes aqui. Todos os relés de segurança são dessa forma, pelo menos os que eu conheço. Embaixo a mesma coisa, os primeiros números aqui se refere a esses bornes, os últimos aqui se refere aos bornes de baixo. Apenas isso. Então eu tenho aqui o A1 e aqui A2. Então essa é a alimentação 24 volts. Eu venho com positivo aqui, o 24 volts positivo aqui, e aqui o 0 volts. Então é dessa forma que o relé de segurança é alimentado. Então nós vamos ao esquema elétrico para nós colocarmos aí ou falarmos sobre a instalação desse relé de segurança. Beleza? Primeiro nós vamos falar aqui. Tem os LEDs aqui, 3 LEDs, né? Quando eu alimentar o relé de segurança aqui no A1 e A2, já acende o LED aqui, esse LED aqui, o primeiro LED. Quando eu fizer o reset do relé de segurança, vai acender o K1 e o K2. Então vai acender aqui os dois últimos LEDs. É praticamente isso. E nós temos um manual aí que representa algumas ligações. Nós não vamos apresentar todos para não ficar muito confuso. Ele é bem simples de instalar, porém tem algumas opções de instalação. Mas nós vamos falar um pouco sobre essa opção de instalação. Ele também é para trilho DIN. Aí bem tranquilo a fixação do relé de segurança. Então nós temos aqui o manualzinho que representa a ligação. Esse manual que eu peguei aqui, ele não representa assim muito claramente, mas nós temos um outro aqui que representa bem claramente aqui. Veja, tem aqui o esquema de ligação, mas ele representa aqui do lado, veja, A1 e A2 alimentação, A1 positivo, A2 o negativo aí, o 0 volts. Nós vamos falar dessa ligação aqui. Veja que tem algumas outras ligações aí. Veja, tem uma, duas, três, quatro. Ele representa aí 4 tipos de ligação. Bem similar aí. Mas nós vamos falar dessa daqui. Nós compreendendo essa também vamos compreender as demais. Porque não muda muito. Veja, não é nada tão complexo assim. Ele só muda algumas coisas. Por exemplo, aqui ele jampeia um canal e coloca um botão no outro canal. Aqui seria o reset. Mas nós vamos falar desse que representa os dois canais aí. Ele coloca a chave de segurança aí e tal. Mas nós compreendendo esse como botão também é possível nós compreendermos que também nesse canal dá para instalar a chave de segurança, dá para receber o sinal da cortina de segurança também através aí de dois relés auxiliares aí. Tem várias opções de se fazer. Tranquilo? Então nós já falamos da alimentação A1 e A2. A1 e A2 está representado aqui. Nós vamos falar dessa ligação aqui, aumentar um pouco só para nós enxergarmos melhor.
Aqui entre o S33 e S34, aqui eu coloco meu botão de reset. Isso aqui é um botão de reset. Quem é o KA e KB? Aqui está representando os contatos auxiliares que eu estou usando aqui de relé auxiliar que eu usei na saída, ou de contator que eu usei a saída. Aqui o S13 e 14 e o S23 e 24 são dois contatos auxiliares normalmente abertos. Quando eu faço o reset desse relé de segurança, então ele fecha do 13 para o 14, do 23 para o 24. Então, por exemplo, se eu estou chaveando aqui dois contatores ou dois relé auxiliar, então, por exemplo, eu venho com o 0 volts, digamos que eu vou chavear dois relé auxiliar aí para fazer alguma instalação aí numa máquina. Eu não vou entrar muito em detalhes porque a ideia é nós compreendermos aí o funcionamento do relé. Obviamente que o eletricista precisa ter um conhecimento melhor para desenvolver um esquema elétrico aí de uma máquina, sei lá, de algum lugar que ele vai fazer a aplicação, ou até mesmo uma substituição. Obviamente que o eletromecânico aí que trabalha na área elétrica, muitas vezes ele dá problema no relé de segurança, às vezes dá problema em um, e ele tem um outro modelo em estoque e precisa fazer essa substituição. Então é importante que ele conheça aí a instalação de diversos tipos de relé de segurança para que ele possa fazer a substituição tranquilamente. Então, por exemplo, eu estou usando aqui as duas bobinas de dois relé auxiliar, ou seja, dois relé ou dois contator, mas digamos que seja dois relé auxiliar. Então eu venho com 0 volts no A2 e o A1 eu venho aqui, alimento o 13 e 14. Quando fechar, ou seja, o 13 e 23, quando fechar os contatos aqui, ele vai enviar 24 volts aqui nas duas bobinas aqui. Essas duas bobinas, KA e KB, seriam contatos auxiliares desses relés aqui, ou o contator aí dessa saída que eu estaria colocando aqui para quê? Para quando essas bobinas estiverem alimentadas, eu não conseguir fazer o reset. De repente dá algum problema no circuito aí, então se ele estiver alimentado, eu não consigo fazer o reset do relé de segurança, por algum motivo. Então é comum nós encontrarmos isso aqui. Os contatos auxiliares desses relés ou contatores aqui da saída do relé de segurança, os contatos auxiliares dele aqui também. Se não tiver fechado, então eu não consigo fazer o reset. É importante quando o eletromecânico vai fazer manutenção, que eu já peguei contato desse contator, por exemplo, aberto aqui, o contato aberto, e eu não consegui fazer o reset do relé de segurança. Quando eu fui fazer o teste aqui desse circuito, eu vi que o contato aqui, o contator estava alimentado, porém estava corrompido o contato auxiliar do contator, então eu não conseguia fazer o reset. Então é importante o eletromecânico aí conhecer um pouco. Então aqui eu coloco meu botão de reset entre o S33 e o S34. E veja que tem um jump entre o S33 e o S31. Isso aqui é um jump. Então aqui seria o meu reset, aí tem o jump. E aqui seria o botão de emergência que eu coloco, ou a chave de segurança, ou os contatos auxiliares de relé auxiliar aí que eu possa estar recebendo aí sinal de uma cortina de segurança. Então, mas digamos que eu estou colocando aqui um botão de emergência. Veja, o contato do botão de emergência entre o S21 e o S22, e um outro bloco de contato do mesmo botão de emergência entre o S12 e o S31. Então eu pressiono o botão de emergência, abro os dois contatos simultaneamente, eu destravo o botão de emergência e fecho os dois contatos novamente. Então fechou os dois contatos aqui entre o S21 e o S22, entre o S12
S12 e o S31, eu tenho o jumper aqui também, entre o S33 e o S31. Eu pressionando o meu reset aqui, fechando entre o S33 e o S34, então ele vai acender os demais LEDs aqui. Quando eu pressionar o botão, quando eu pressionar esse botão que abrir esse circuito aqui, esses dois LEDs ele apaga, fica só o LED de alimentação acesa, esses dois LEDs apaga. Quando tiver fechado o contato aqui, eu destravei o botão de emergência, fechou o contato aqui, fechou o contato aqui, e eu pressionar o botão de reset, então vai acender novamente os dois, o K1 e K2 aqui. Digamos que eu destravei o botão de emergência aqui, seja o botão de emergência, seja uma chave de segurança, também é possível colocar a chave de segurança. Várias formas de ligação. Digamos que, veja, o canal 1 e canal 2. Digamos que por algum motivo eu destravei o botão de emergência, pressionei o botão de reset e acendeu apenas um LED aqui. O outro não acendeu, tá? O LED de alimentação aceso. O K1 não acendeu, acendeu apenas o K2. O que aconteceu? Um desses contatos aqui não tá fechado. O botão recuou, normal, como se o contato tivesse fechado, porém o contato ele pode estar corrompido. Ele não fechou totalmente e isso está gerando mau contato aí e não está fazendo com que você consiga fazer o reset do botão do relé de segurança. Então, você não conseguindo fazer o reset do relé de segurança, mesmo que acenda apenas um desses LEDs, não acender os dois, se acender só um, ele não faz o reset, ele não vai fechar o contato aí entre o 13 e o 14 aqui. Então, entre o 13 e o 14, 23 e 24, ele não vai fechar os contatos auxiliares da saída aí. Então, é importante o eletromecânico ele conhecer bem o funcionamento de relé de segurança. Nós temos outros vídeos aí falando de relé de segurança de outros fabricantes, então é importante o eletromecânico conhecer os relés de segurança, o seu funcionamento, para que ele possa fazer aí tanto a instalação quanto manutenção em uma máquina aí, seja qual tipo de máquina for. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até mais.